Capítulo 1. Livros. O que você está fazendo? Perguntou o eunuco completamente perplexo Jinshi, que estava tão lindo como sempre. Seu assistente Gao Shun estava atrás dele. Acho que isso seria óbvio, disse Mau Mau, enxugando suor enquanto estava diante de um fogão aceso. Ao lado dela estava o médico charlatão, abanando-se com a mão e obviamente achando o calor bastante desagradável. Embora ele trabalhasse assiduamente, Mau Mau precisava de um assistente, com a perna ainda em recuperação. Ela não conseguia deixar de pensar que os movimentos dele eram tão flácidos quanto os dele. Talvez ela estivesse esperando demais. Eles estavam usando o fogão do consultório médico para aquecer uma panela muito incomum. Da tampa do pote saía um longo tubo que passava por um pouco de água fria, formando gotículas no final, onde eram coletadas em um pequeno recipiente. Este dispositivo de destilação foi uma das descobertas de sua recente onda de limpeza. Doía para Mau Mau saber que um objeto tão valioso havia ficado sem uso em um depósito por tanto tempo. O ar estava impregnado do cheiro das flores. Um bando de pétalas ocupava o vaso. Estamos fazendo perfume, disse Mau Mau. Ela tinha uma fonte maravilhosa de pétalas nas rosas que cultivara para a festa no jardim pouco antes. É certamente aromático. O cheiro é bastante suave comparado ao das rosas silvestres. E vamos diluir ainda mais com óleo e água. Ao longo das gerações, os humanos criaram rosas ao seu gosto, favorecendo a beleza e a riqueza das cores em detrimento do cheiro. Esse era simplesmente o jeito do mundo. Você não poderia pedir tudo ou não receberia nada. Jinshi olhou para o destilador com interesse. Quando o médico, que transportava a lenha diligentemente, percebeu que o outro homem estava ali, começou a tirar a poeira e a sujeira das roupas com toda a autoconsciência de uma adolescente. Alisando o bigode e a barba com os dedos, ele perguntou: "A que devemos a honra, senhor?" O rosto de Jinshi escureceu. Mau Mau não achou que o médico quisesse dizer alguma coisa, gostaria que tudo fosse o mais limpo possível. Mau Mau estava até ganhando um pouco mais do que precisava para poder deixar um suprimento aqui no consultório médico, onde seria bastante útil. Você pode usá-lo para limpar coisas? Jinshi perguntou. Sim, ouvi dizer que é isso que eles fazem no Oeste. Este foi um dos pequenos fatos que ela aprendeu ao ouvir sobre as experiências de seu pai adotivo estudando nas terras ocidentais. Se havia algo que a diferenciava, pensou Mau Mau, era o conhecimento que ela herdou dele. Pelo que me lembro, o homem que adotou você foi. Antes que Jinshi pudesse terminar, porém, eles ouviram um grande baque. Gao Shun enfiou a cabeça para fora para ver o que era. Dois eunucos chegaram ao consultório médico com uma caixa enorme e a colocaram do lado de fora da porta. Isso é sobre o quê? Gao Shun perguntou ao médico. Ah, a jovem solicitou. Mau Mau olhou feio para o charlatão para calá-lo, mas já era tarde demais. Jinshi já havia se interessado pela entrega, começando a desempacotá-la. Ela desejou que ele não tocasse sem pedir. Mestre Jinshi, o chá está pronto. Por favor, sente-se e divirta-se, disse ela. O que é isso? Ele perguntou. Apenas algo da minha casa. Nada de interessante, garanto. Infelizmente, Jinshi parecia realmente muito intrigado. Não acredito nesse cara, pensou Mau Mau. Ela, sim, até ela, era uma mulher. Ela desejou que ele tivesse a decência de não olhar no momento como este. Mas, em vez disso, ela olhou para o chão e disse: está cheio de roupas íntimas, senhor. Jinshi prontamente retirou a mão, parecendo inquieto. É isso mesmo, deixe isso como está. Mau Mau pensou para ele sem erguer os olhos, mas a realidade raramente é tão complacente. Gostaria que tudo fosse o mais limpo possível. Mau Mau estava até ganhando um pouco mais do que precisava para poder deixar um suprimento aqui no consultório médico, onde seria bastante útil. Você pode usá-lo para limpar coisas? Jinshi perguntou. Sim, ouvi dizer que é isso que eles fazem no Oeste. Este foi um dos pequenos fatos que ela aprendeu ao ouvir sobre as experiências de seu pai adotivo estudando nas terras ocidentais. Se havia algo que a diferenciava, pensou Mau Mau, era o conhecimento que ela herdou dele. Pelo que me lembro, o homem que adotou você foi. Antes que Jinshi pudesse terminar, porém, eles ouviram um grande baque. Gao Shun enfiou a cabeça para fora para ver o que era. Dois eunucos chegaram ao consultório médico com uma caixa enorme e a colocaram do lado de fora da porta. Isso é sobre o quê? Gao Shun perguntou ao médico. Ah, a jovem solicitou. Mau Mau olhou feio para o charlatão para calá-lo, mas já era tarde demais.
Jinxi já havia se interessado pela entrega, começando a desempacotá-la. Ela desejou que ele não tocasse sem pedir. Mestre Jinxi, o chá está pronto. Por favor, sente-se e divirta-se, disse ela. O que é isso? Ele perguntou. Apenas algo da minha casa. Nada de interessante, garanto. Infelizmente, Jinxi parecia realmente muito intrigado. Não acredito nesse cara, pensou Mau Mau. Ela, sim, até ela, era uma mulher. Ela desejou que ele tivesse a decência de não olhar no momento como este. Mas, em vez disso, ela olhou para o chão e disse: está cheio de roupas íntimas, senhor. Jinxi prontamente retirou a mão, parecendo inquieto. É isso mesmo, deixe isso como está. Mau Mau pensou para ele sem erguer os olhos, mas a realidade raramente é tão complacente. Quanta roupa íntima tem aí que foram necessários 2 homens adultos para carregá-la? Gao Shun perguntou. Deixe que ele perceba os detalhes mais inconvenientes. Você tem razão. Jinxi exclamou, e assim o conteúdo da entrega de Mau Mau, que ela teria ficado igualmente feliz se ele permanecesse alheio, foi revelado para todos verem. Meticulosidade, esse é o problema do Palácio dos Fundos, disse Mau Mau, com as costas retas e o rosto totalmente sério. As damas que compunham os residentes do Palácio dos Fundos eram um grupo de virgens inocentes que esperavam um dia tornar-se companheiras de cama do imperador. É certo que nem todos eram assim, mas tais exceções eram uma minoria. Suponhamos, para fins de argumentação, que o olhar imperial de Sua Majestade recaiu sobre uma das virgens. Ela não apenas teria a intimidação de estar com o próprio imperador, mas também estaria embarcando em experiências completamente desconhecidas com ele. Imagine a consternação da jovem que comete algum erro de principiante nessas circunstâncias. Eu diria que eles precisam aprender o básico com antecedência. E é por isso que você adquiriu tudo isso. Jinxi estava parado imperiosamente na frente de Mau Mau, que estava sentado em uma postura formal no chão. A situação parecia estranhamente familiar. A entrega estava aberta, com uma grande quantidade de literatura visível dentro. Que tipo de literatura? Bem, você sabe. O tipo que Mau Mau já vinha adquirindo em certa quantidade para confortar um imperador solitário quando ele se encontrava definhando à noite. A consorte Li Hua também era uma leitora ávida desse tipo de material. Desta vez, Mau Mau decidiu conseguir mais do que o habitual, na esperança de encontrar novas oportunidades de vendas aqui e ali, mas o momento da sua chegada foi realmente terrível. Ela mandou entregar esse lote no consultório médico para que pudesse finalmente escapar do olhar do perspicaz Zhong Nian, mas veja o que isso lhe rendeu. Mau Mau não era de forma alguma avarenta, mas se não conseguisse ganhar um mínimo de dinheiro, o seu velho no Distrito dos Prazeres poderia não ter o suficiente para comer. Ele era tão gentil, seu velho. Ela tinha certeza de que a senhora o forçaria a trabalhar sem parar. Jinxi estava abertamente exasperado, mas também parecia sentir a verdade de o que Mau Mau estava dizendo. Quando ela acrescentou que esse pedido veio em parte do próprio Sua Majestade, Jinxi pareceu profundamente em conflito, mas reconheceu que estava certa. Enquanto isso, Gao Shun folheava um dos livros com uma expressão estudiosa. A cena inteira foi tão surreal que Mau Mau se viu carrancudo, apesar de tudo. Isso é excepcionalmente bem feito, comentou Gao Shun. Ele está admirando o artesanato? Mau Mau pensou. Ela estava cogitando a possibilidade de Gao Shun ser o libertino com cara de pôquer do mundo, mas aparentemente não foi isso que atraiu seu interesse. Eles usam papel fino, disse ela. Livros sobre o quarto eram os mais vendidos. Muitas vezes eram enviados com mulheres jovens quando se casavam, e aqueles que liam esses textos por interesse pessoal estavam mais do que dispostos a gastar o dinheiro com eles. Esses livros normalmente consistiam principalmente de ilustrações, portanto não era necessário ser alfabetizado para apreciá-los. E por mais que custem, os lucros potenciais que possam gerar podem ser igualmente grandes. Estão impressos? Jinxi também estava estudando as ilustrações, mas considerando do que eram ilustrações, o momento era claramente cômico. O médico charlatão lançava olhares constrangidos aqui e ali. Não com blocos de madeira, mas com placas de metal, pelo que entendi. Isso é realmente incrível. Era uma técnica ocidental. Mau Mau não sabia muito sobre como os livros eram feitos, mas para Jinxi dizer algo de admiração sobre eles, eles deveriam ser bastante incomuns. Como finalmente consegui alguns materiais de alta qualidade, pensei que seria melhor divulgá-los de forma mais ampla, disse Mau Mau. Essa é uma questão diferente, Jinxi respondeu. Ele continuou a folhear o livro, tomando nota cuidadosa de seu conteúdo.
Mau Mau, não tendo certeza se queria que ele olhasse muito de perto, inadvertidamente voltou a olhar para ela com ceticismo. Talvez Gao Shun tenha notado, pois cutucou Jinxi gentilmente. Se despertou seu interesse, senhor, por que não guardaram para você? Mau Mau disse. N não. Não pegou nada meu. Jinxi disse, quase jogando o livro no chão. Mau Mau pegou-o e alisou para garantir que as páginas não amassariam. Não, de fato, disse Jinxi, desta vez com mais confiança. Mas talvez eu possa olhar para o outro lado nesta ocasião. De repente, ele parecia bastante presunçoso, mas, afinal, ele era importante, então talvez isso fosse inevitável. Tem certeza, senhor? Mau Mau perguntou, um brilho começando a aparecer em seus olhos. Sim, mas gostaria que você me informasse qual loja está vendendo essas coisas. A expressão de Mau Mau imediatamente mudou para uma diversão mal disfarçada. Gao Shun cutucou Jinxi novamente. O que? Só quero saber mais sobre esta impressão requintada, disse ele, parecendo um pouco confuso. Essa conversa estava ficando mais estranha a cada minuto. Certamente, disse Mau Mau, ainda parecendo divertido, mas anotando o nome da loja em um caderno. É a verdade. Claro, senhor. Ela não achava que Jinxi tivesse que recorrer a ilustrações. Alguém como ele certamente poderia ver tanto da realidade quanto desejasse. Não era possível que o papel às vezes fosse preferível à realidade, não é? Mau Mau, com seus pensamentos ameaçando fugir com ela, ponderou as possibilidades enquanto arrancava a página do caderno e o entregava a ele. Ao fazer isso, não pôde deixar de notar a excelente qualidade do papel do caderno do médico, exatamente o que era de se esperar. Brincadeiras à parte, Mau Mau suspeitava que Jinxi poderia ter em mente iniciar um novo empreendimento comercial. O verdadeiro truque da política era descobrir como extrair impostos da população sem perturbá-la indevidamente. Uma forma era aumentar o rendimento das pessoas, e o primeiro passo para o fazer foi investir o dinheiro dos impostos. Não sei exatamente como ele planeja fazer isso, pensou Mau Mau, mas o importante a fazer agora era recolher os livros espalhados. Jinxi estava atraindo seu público habitual e, embora pudesse ter sido interessante descobrir como eles olhariam para o lindo eunuco se soubessem que tipo de material de leitura ele estava lendo. Mau Mau não era uma pessoa terrível o suficiente para denunciá-lo. Enquanto Mau Mau estava ocupado limpando, a mão de Gao Shun roçou a caixa onde a entrega havia chegado. O que está errado? Mau Mau perguntou. Gao Shun parecia hesitante. Eu queria saber se algum deles poderia exigir censura. Ele estava falando, é claro, sobre o conteúdo dos materiais. Vários eram bastante, bem, radicais. A preferência pessoal de Sua Majestade. E que preferência era essa? Disseram-me que nosso leitor mais importante encontrou algo faltando no material anterior. Absolutamente não, disse Gao Shun. E depois de persuadir a senhora a escolher a dedo as melhores coisas, ela relutantemente entregou-lhe o material mais sinistro. Cerca de 10 dias depois, Mau Mau estava vagando pela área de serviço. Eu me pergunto o que está enterrado lá embaixo, disse Xiaolanlan inocentemente, inclinando-se contra uma parede com um cesto de roupa suja nos braços. O tempo estava excelente hoje, então a área de serviço estava movimentada. Os eunucos lavavam roupas tão rápido quanto a água podia ser trazida. Os uniformes das empregadas eram lavados sendo pisados em uma mistura forte de soda cáustica, enquanto as roupas das consortes eram trabalhadas à mão com sabonete artesanal. Procure-me, disse Mau Mau. Ela pegou uma guloseima assada embrulhada na casca de um broto de bambu e entregou-a a Xiaolanlan, que a pegou com um sorriso. A questão sobre o que estava enterrado lá embaixo era, concluiu Mau Mau, um verso de um romance. Os romances estavam na moda no Palácio dos Fundos atualmente. O que procuro por baixo das flores encantadoras? Xiaolanlan perguntou com os olhos brilhando. Ela era uma garota do interior e não sabia ler. Deve ter havido alguém lendo a história para ela. Não sei o que poderia ser, disse ela com a boca cheia de comida. Suas bochechas estavam salientes como as de um esquilo. Talvez merda de cavalo. Mau Mau aventurou-se, recebendo uma risada de Xiaolanlan. A garota conseguiu não engasgar, mas olhou carrancuda para Mau Mau, com os olhos lacrimejando. Mau Mau trouxe um pouco de água do abastecimento de água e ajudou Xiaolanlan a beber, esfregando suas costas. Você não deveria comer tão rápido. Isso foi a sua culpa. O que Mau Mau disse não era verdade. O cultivo de bons vegetais exigia mais do que apenas água.
Solo fraco produziria produtos fracos. Era para isso que servia o fertilizante. Lindas flores eram exatamente iguais. Quanto mais bonitos eles eram, mais potente deveria ser o fertilizante. Mas uma jovem apaixonada por uma história romântica provavelmente não queria que sua atenção fosse atraída para detalhes tão vulgares. Mau Mau decidiu ser mais cuidadoso no futuro. Não demorou muito para que chegasse a vez de lavar a roupa. Os romances pelos quais Xiaolanlan estava tão fascinado estavam circulando pelo Palácio dos Fundos, e o pavilhão de Jade não era exceção. Na verdade, quando Mau Mau voltou, descobriu 3 jovens conversando e rindo sobre um livro tosco. Olá, Mau Mau, disse o calmo e bem-educado Gui Yuan. Os outros 2, Ingua e Ailan, estavam demasiado absortos no livro para cumprimentá-la. Gui Yuan estava com a página entre os dedos e as mulheres puxavam sua manga, instando-a a se apressar e virá-la. Mau Mau se abaixou para olhar a capa, que trazia a ilustração de uma árvore com uma profusão de flores e uma figura parada abaixo dela. Ela presumiu que fosse o mesmo livro de que Xiaolanlan estava falando. Você quer ler mais tarde, Mau Mau? Gui Yuan parecia ser uma leitora rápida, mais rápida que as outras 2, e tinha tempo para uma pequena conversa. Não, obrigada. Afinal, por que todos estão tão entusiasmados com esse livro? Mau Mau perguntou. Veio de Sua Majestade. É ótimo, acredite ou não. Sua Majestade, então veio do próprio imperador. O surpreendente é que ele sabia disso. A alta sociedade tendia a menosprezar os romances, considerando-os não refinados o suficiente. Eles sustentavam que o fato era mais edificante do que a ficção. Aparentemente, ele os deu a todos os consortes e disse-lhes para compartilhá-los quando terminassem de lê-los, disse Gui Yuan, embora parecesse um pouco desapontada porque o consorte Gyokuyou não foi o único a receber este presente especial. Bem, disse Mau Mau, olhando mais de perto para a capa. Ela percebeu que reconheceu a marca nele. Era o selo pertencente à livraria para a qual ela indicou Jinxi outro dia. Ah, agora faz sentido. Ela finalmente entendeu por que ele estava tão interessado em seus materiais de referência. Quando Jinxi viu a qualidade do papel, percebeu que seria adequado para um presente do imperador. Se os livros tivessem sido realmente entregues a todas as consortes, isso significava que pelo menos 100 foram impressos. Se conseguissem fazer placas com os livros, ainda mais poderiam ser produzidos. Então, se produzissem uma edição popular em papel um pouco mais barato, poderiam obter lucros ainda maiores. Mau Mau estava começando a pensar que deveria ter pedido ao impressor uma taxa de intermediário. Ela tinha certeza de que Jinxi devia ter plantado a ideia na cabeça do imperador. Eu deveria saber que ele estava planejando algo. Romances de ficção, fáceis de abordar, mas pouco sofisticados, eram distribuídos às consortes. Normalmente, qualquer presente de Sua Majestade seria apreciado e valorizado, mas ao dar livros a todas as suas damas, cada um deles seria menos valioso. E de qualquer forma, o presente não passava de ficção popular. Provavelmente haveria alguns consortes desobedientes e escandalizados com a ideia de sequer tocar na coisa. Além de tudo isso, havia a ordem de compartilhar os livros com outras pessoas. Alguns dos consortes poderiam ter a ideia de que suas damas de companhia lessem o livro para eles, em vez de se darem ao trabalho de lê-lo elas mesmas. 1. As peças estavam começando a se encaixar. Mau Mau começou a ver o que Jinxi estava fazendo. As damas de companhia que soubessem da história contariam a outras mulheres. Daí porque até Xiaolanlan poderia citar o livro. Ah, já terminamos? Ingua perguntou, parecendo tão abatido quanto um cachorro a quem foi negada uma guloseima. O livro estava fechado e Gui Yuan e Ailan usavam expressões semelhantes. Mas, quero ler mais. Ingua exclamou com todo o fervor de uma criança carente. As diversões eram poucas e raras no Palácio dos Fundos, de modo que mesmo o romance solitário era uma fonte de excitação genuína. De acordo com o mestre Gao Shun, há um novo livro sendo impresso. Quando estiver pronto, ele diz que conseguiremos uma cópia, disse Gui Yuan. Sim, eu sei, mas não posso esperar tanto tempo. Gui Yuan franziu a testa para Ingua. Ingua, por sua vez, tinha as bochechas inchadas como um baiacu. Ailan, entretanto, tinha o livro nas mãos e olhava-o atentamente. Está tudo bem? Mau Mau perguntou. Sobre este livro, Ailan começou. Ongnian, a principal dama de companhia, cuidava da princesa Lingli enquanto as 3 jovens faziam uma pausa. Quando o intervalo terminasse, eles trocariam e Ongnian teria a chance de relaxar.
Somos as únicas damas de companhia aqui, certo? E Lady Gyokuyo foi gentil o suficiente para dizer que poderíamos ler isso. Não parece um desperdício se somos os únicos que podemos aproveitar isso? Mau Mau pensou ter entendido o que Ailan queria dizer. Quando você encontra algo interessante, você deseja compartilhar. Essa é a natureza humana. Mau Mau, por exemplo, certa vez descobriu uma cobra muito rara que nunca tinha visto antes e saiu por aí mostrando-a a todos que encontrava. Eles não ficaram satisfeitos. Foi provavelmente este mesmo impulso que motivou Ailan a querer permitir que mais pessoas lessem o livro. As mulheres do pavilhão Jade tinham algumas conexões fora de seu local de trabalho. Mas Ingu acabou com essa ideia. Espere, disse ela. Não acho que deveríamos mostrá-lo a nenhuma outra mulher do palácio. Temos que ter cuidado com isso. Isso mesmo, eles podem perder, acrescentou Gyuan. Sim, acho que sim, disse Ailan melancolicamente. Mau Mau pegou o livro. O que ela estava prestes a sugerir normalmente não seria aceitável, mas considerando que ela achava que Jinshi tinha em mente, ela decidiu que desta vez estaria tudo bem. E se você não lhes desse o livro real, disse ela, mas fizesse uma cópia para eles? As damas mais baixas na hierarquia poderiam não ter os meios, mas Ailan era atendente de uma alta consorte e deveria ser capaz de adquirir papel, pincel e outros instrumentos necessários para copiar um texto. E se ela não quisesse perder tempo ou gastar dinheiro, bem, ela não precisava. O que? Ailan disse, pego completamente desprevenido pela sugestão de Mau Mau. Suponho que replicar as ilustrações seria difícil, mas você tem uma caligrafia adorável, então não acho que copiar o texto seria um problema para você. Os produtores do livro teriam, sem dúvida, ficado mais satisfeitos se as mulheres tivessem comprado outro exemplar, mas quando isso não era viável, algo como isto era a única solução. Embora possa ser pedir demais para Ailan ilustrar o livro ela mesma, ela poderia fornecer uma ilustração perfeita cópia legível do texto, que era realmente tudo o que era necessário. Eu vejo. Isso faz sentido. Os olhos de Ailan começaram a brilhar com uma nova luz. Ufa! Você realmente vai fazer todo esse trabalho? Ingua, não diga isso, Gyuan a repreendeu. Mau Mau colocou cuidadosamente o livro diante de Ailan e decidiu voltar ao trabalho. De qualquer forma, o intervalo deles estava quase acabando, então todos precisavam se apressar ou Ongnian cairia sobre eles como um raio. Foi uma maneira muito indireta de Jinshi conseguir o que queria, pensou Mau Mau. Com os livros, de qualquer tipo, circulando mais livremente no Palácio dos Fundos, pelo menos algumas pessoas aprenderiam a ler. Na época em que Mau Mau servia diretamente a Jinshi, ela teve algumas oportunidades de ver alguns dos papéis que ele cuidava em seu próprio trabalho. Ele pediu a opinião dela sobre um projeto, puramente por curiosidade, é claro. Ele havia se perguntado como a taxa de alfabetização entre as mulheres do Palácio dos Fundos poderia ser melhorada. Mau Mau estava tendo experiência em primeira mão de como o plano de Jinshi estava funcionando bem. Ela estava segurando um galho na mão, arranhando os personagens Xiaolanlan no chão. A própria Xiaolanlan observou atentamente e depois tentou imitá-la. Xiaolanlan sempre pareceu estar mais interessada em lanches do que em qualquer outra coisa na vida. Mau Mau ficou surpreso quando ela procurou e pediu que a ensinasse a ler e escrever. Quando Mau Mau perguntou por quê, Xiaolanlan disse que a mulher que estava lendo histórias para ela havia parado. A voz da mulher finalmente falhou depois de receber intermináveis petições das mulheres analfabetas do palácio para ler para elas. Ela era uma mulher de bom coração e concordou em fazer cópias do livro se os outros se esforçassem para aprender a lê-lo sozinhos. Portanto, havia mais alguém por aí pensando da mesma forma que Ailan. Foi uma oferta extremamente generosa, considerando o preço do papel. Mau Mau sugeriu que ela pudesse ler para Xiaolanlan, mas a outra mulher balançou a cabeça. Ela foi legal o suficiente para escrever para mim, então não posso trapacear assim. Mau Mau bagunçou o cabelo de Xiaolanlan com carinho. Ela pensou que estava lhe dando um tapinha amigável, mas conseguiu fazer com que isso acontecesse em todos os sentidos, ganhando um olhar irritado de Xiaolanlan. Assim, o tempo que costumavam dedicar à fofoca foi voltado para aprender a escrever. Xiaolanlan agarrou seu galho com uma expressão de intensa concentração. O caractere Xiao, que consistia em apenas alguns traços curtos um ao lado do outro, ainda parecia um pouco como uma pilha de insetos mortos para ela, mas era bastante simples e ela conseguia reconhecê-lo. Lan, no entanto, era uma personagem muito mais complicada e estava lhe causando muitos problemas. Mau Mau escreveu o personagem na terra novamente, bonito e grande. Desta vez,
Ela dividiu em 3 radicais para facilitar a compreensão de Xiaolanlan. No topo havia 3 traços simples representando grama. Abaixo deles, um caractere que por si só significava portão, e dentro do portão estava o caractere para leste. Mau Mau começou fazendo Xiaolanlan praticar as peças individualmente. Eu nunca soube que meu nome era tão difícil. Xiaolanlan recebeu notas de aprovação em seu radical grama, por pouco, mas sua professora insistiu que ela refazesse as partes portão e leste. O fato é que Mau Mau não tinha certeza de quais eram os caracteres do nome de Xiaolanlan. Os próprios pais de Xiaolanlan provavelmente não eram alfabetizados. Mas ela presumiu que seria apropriado usar os caracteres mais comuns para o nome. Quando Mau Mau aprendeu a ler, ela começou com seu próprio nome. Disseram-lhe que era importante para ajudar você a saber de onde você vinha, mas muitas vezes lhe diziam que ela tinha todo o charme de um gato de rua. Se você aprender a escrever os personagens, obviamente acabará aprendendo a lê-los, mas prefere se concentrar apenas na leitura por enquanto? Mau Mau perguntou, mas Xiaolanlan balançou a cabeça. Se vamos reservar um tempo, prefiro aprender a escrevê-los. Isso só pode ajudar no longo prazo, certo? Isso era verdade. A capacidade de ler e escrever abriu muito mais oportunidades de emprego. Mesmo no Palácio dos Fundos, as mulheres alfabetizadas eram colocadas em trabalhos relevantes e tratadas melhor do que as lavanderias intercambiáveis. Foi até dito que uma mulher do palácio especialmente talentosa poderia ser transferida para funções administrativas fora do Palácio dos Fundos. Terei que encontrar trabalho para mim depois de sair daqui. É melhor eu aprender enquanto tenho chance. Então Xiaolanlan estava tentando planejar o futuro, à sua maneira. Ela veio para o Palácio dos Fundos na mesma época que Mau Mau. Os termos de serviço duravam 2 anos, então ela já estava na metade do contrato. Dado que ela havia sido vendida pelos pais, parecia improvável ela poderia esperar voltar para casa quando seu tempo acabasse. Eu vejo. Talvez precisemos tornar as aulas um pouco mais intensas. Então, disse Mau Mau, e então começou a escrever rapidamente na poeira. Sim, obrigado. Então, o que isso diz? Diz, Dong Chong Xiacão. Fungo de lagarta. Está bem. E isto? Mantulu Hua. Espinheiro. E este? Gegem. Raiz de kudzu. Essas palavras realmente aparecem com frequência? Mau Mau não disse nada, apenas apagou com relutância o vocabulário que havia escrito e o substituiu por termos mais comuns.